Bom dia, pessoal do primeiro ano aí do Foco. Espero que estejam todos, se cuidando, mas continuando os estudos aí, continuando essa etapa atípica, mas necessária aí. Bem, no nosso último encontro, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre, na primeira parte lá, de classificação periódica, nós falamos um pouquinho sobre o histórico, a evolução do estudo na organização dos elementos. Na segunda parte, nós falamos sobre a tabela periódica atual, a divisão, como que era classificado os elementos dentro da tabela. E aí, hoje, nesse nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre a classificação dos elementos segundo dois critérios: quanto à fase de agregação, e quanto à classificação em elementos naturais e artificiais. Beleza? Bem, quanto à fase de agregação, fase de agregação, lembrar que a fase de agregação também é conhecida como estado físico. Aí eu posso ter os elementos gasosos, líquidos ou sólidos. Aí eu tenho que lembrar, quando eu falo fase de agregação, eu estou falando aqui apenas de uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Lembrando que em outras temperaturas eu posso ter alteração nessas fases de agregação, mas necessariamente quando eu classifico os elementos em sólidos, líquidos ou gasosos, eu estou considerando uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Bem, quais são os elementos gasosos a temperatura ambiente? Aí eu tenho, óbvio, os gases nobres. Gases nobres, além disso, além dos gases nobres, família 18 ou 8A, eu tenho flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e hidrogênio. Então, gases nobres, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e hidrogênio são todos gasosos a temperatura ambiente. Uma forma de você decorar aí, a sigla FONCLI, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, além do hidrogênio e, óbvio, até pelo nome, os gases nobres, beleza? São os elementos gasosos a 25 graus Celsius. Bem, quais são os líquidos? Aí eu tenho elementos que são líquidos a 25 graus Celsius. O bromo, que é representado pelo símbolo BR, e o mercúrio, que é representado pela sigla Hg. Então tá aí. Então bromo e mercúrio são os elementos líquidos da temperatura ambiente. Toma cuidado, pessoal, porque em algumas situações ele te pede assim, no comando da questão: marca a alternativa que corresponde aos elementos, ao metal líquido à temperatura ambiente, ao único metal líquido. Aí nós temos que lembrar, o único metal líquido é o mercúrio. Agora, se ele te perguntar quais são os elementos líquidos, aí eu tenho o bromo, que é um ametal, e o mercúrio, que é um metal. Beleza? Então toma cuidado quanto a isso. E quais são os elementos sólidos à temperatura ambiente na tabela periódica? O resto. Então, gases nobres, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e hidrogênio, gasosos. Bromo e mercúrio, líquidos. O resto, que é a maioria, são todos o quê? Sólidos à temperatura ambiente. Beleza? Então, está aí a classificação quanto à fase de agregação dos elementos na tabela periódica. Segunda classificação, e aí eu peço um pouquinho de atenção, deixa eu pegar um pincel aqui. Eu peço para vocês um pouquinho de atenção em relação a essa classificação. Eu tenho os elementos naturais na tabela periódica e também tenho os elementos artificiais. O que são elementos naturais? São aqueles encontrados na natureza. Tá? Então são aqueles elementos encontrados na natureza. Então tá aí. É a maioria dos elementos da tabela periódica. Então nós vamos por exclusão. Nós vamos definir quem são os artificiais, que são aqueles fabricados
ou melhor dizendo, produzidos, são aqueles produzidos pelo homem. Então nós vamos definir quais são aqueles produzidos pelo homem em laboratório, e o que sobrar é tudo natural, tudo encontrado na natureza. Lembrar que o homem realiza essa produção dos elementos em laboratório através das reações nucleares, beleza? Bem, os elementos artificiais, que é a minoria, eles podem ser classificados em dois tipos: os elementos cisurânicos e os elementos transurânicos. Essas nomenclaturas aqui, denominações, cisurânicos e transurânicos, eles servem o seguinte: se você pegar a sua tabelinha periódica, e você tem que estar com ela aí agora, se você pegar a sua tabela periódica aí, lá nos elementos de transição interna, aquelas 14 colunas fora da tabela, lá embaixo, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Se você pegar na série dos actinídeos, que é a segunda linha aí, desses elementos que estão fora da tabela, você vai encontrar um carinha lá, que é o urânio, de número atômico igual a 92. E aí essa denominação em cisurânicos e transurânicos é a partir desse elemento. Então presta atenção. O que são elementos artificiais cisurânicos? Aí são aqueles elementos que vão apresentar número atômico menor do que 92. Como é que é a história aí? Elementos artificiais com número atômico menor do que 92, ou seja, que apresentam-se antes do urânio, são chamados de cisurânicos. E são só 4. Eu tenho o frâncio, de número atômico 87. Eu tenho também o promécio, o PM, que é o promécio, de número atômico 61. Beleza? Eu tenho também o tecnécio, de número atômico 43, símbolo TC. E o astato, de número atômico 85. Então são 4. São 4 elementos artificiais que apresentam um número atômico menor do que 92. Frâncio, número atômico 87. Promécio, número atômico 61. Tecnécio, 43. E astato, 85. São 4 elementos que são fabricados pelo homem na natureza. Bem, presta atenção. Alguns livros ou algumas tabelas vão aparecer frâncio e astato como elementos naturais. Na verdade, é porque surge uma discrepância aí para alguns autores em relação à classificação em ser natural ou artificial. Então presta atenção. Para alguns autores, ser natural é aquele encontrado na natureza, e ser artificial é aquele fabricado em laboratório. Ou seja, se ele tem traços na natureza, ele já é natural. Então, se ele tem lá uma porcentagem muito pequena, mas está na natureza, é natural, para alguns autores. Outros autores, eles falam o seguinte: olha, quando eu tenho apenas traços, porcentagens muito pequenas de um elemento na natureza, e que o homem tem que fabricar em laboratório, mesmo tendo na natureza em pequenas quantidades, eles classificam como artificiais. É esse caso meu aqui, a maioria dos vestibulares considera que frâncio e astato, apesar de estarem presentes na natureza, a quantidade é muito pequena. Aí eles são classificados como artificiais, porque devem ser fabricados ou podem ser fabricados em laboratório. Beleza? Mas isso não vai mudar nada para a gente não. Para a realidade nossa dos vestibulares aqui, o Enem, cisurânicos são aqueles com número atômico menor do que 92, e são 4: frâncio, promécio, tecnécio e astato. Beleza? Agora, quais são os elementos artificiais transurânicos? Aí são todos aqueles elementos artificiais com Z maior do que 92. Aí, pessoal, são todos de 93 em diante,
todos são classificados como transurantes. Todos são fabricados em laboratórios, produzidos em laboratório. Ok? Então, todos com número atômico acima de 92, mais frâncio, promésio, tecnésio e astato, são artificiais. O resto da tabela periódica são todos classificados como elementos naturais, se apresentam na natureza, não precisam ser fabricados, produzidos em laboratório pelo homem. Tá? Ok? Então, entendi isso aí? Então, os termos cisurantes e transurantes são utilizados para artificiais. Porque tem muita dúvida assim, Cadu, cisurânico é natural e transurânico é artificial. Não. Natural e artificial. Dentro dos artificiais que eu tenho essas nomenclaturas, essas denominações de cisurânicos, que são 4 apenas, o número atômico menor do que 92, e os transurânicos, com o número atômico maior do que 92, e são todos com número atômico maior do que 92. Beleza, galera? Então, essa classificação dos elementos utilizando dois critérios: fase de agregação e ser natural ou artificial. Ok? Então, essa parte de classificação está aí. E aí, hoje, nesse encontro nosso, nós vamos ver também sobre uma outra parte aí, né? Que é a parte mais cobrada, né? De classificação periódica, que são as propriedades periódicas. Então, próximo tópico nosso aí, propriedades periódicas, ok? Então, é a parte mais importante desse nosso capítulo, porque é a parte mais cobrada das questões, né? Aparece mais nas questões aí. Bem, antes da gente estudar as propriedades periódicas, na verdade nós vamos estudar as 5 mais importantes, né? Energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e raio atômico. São essas 5. Antes da gente estudar cada uma delas, né? Relembrar, né? Ou aprender os conceitos, nós temos que saber o que são propriedades periódicas, ok? O que são propriedades periódicas? Propriedades periódicas são aquelas que elas vão variar de valores mínimos a máximos ou máximos a mínimos ao longo de um período com o aumento do número atômico. Então, como que é a história aí? Propriedade periódica são aquelas propriedades que vão variar de valores mínimos a máximos ou vice-versa ao longo de um período com o aumento do número atômico. Então, presta atenção aqui, vou colocar um gráfico aqui que vai representar uma propriedade periódica. Presta atenção. Bem, vou colocar aqui uma propriedade periódica A, tá? Uma genérica aí, em relação ao número atômico. Então, presta atenção aqui como que ela vai variar ao longo de um período. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ela variando de valores. Do número atômico 3 ao número atômico 10. Segundo período da tabela periódica. Perceba o seguinte, ela está variando de valores mínimos a máximos. Quando você pega o 11º elemento da tabela periódica, eu tenho aqui o segundo período e vai passar para o terceiro período. Aí o que vai acontecer? O valor da propriedade, ele vai diminuir. Então passou desse valor para esse valor. Perceba, e ao longo do terceiro período, olha só, ele aumenta novamente até lá o número atômico 18. Então perceba o seguinte: ao longo de um período, ele só aumenta, o valor só diminui. Mudou de período, ocorre uma variação brusca, que é representada aqui de verde, a troca de um período para o outro é representado por verde. Então vamos ser práticos. Propriedade periódica, um gráfico de propriedade periódica é aquele que vai fazer esse zigue-zague quando for mudando de período, ou crescente ou decrescente,
ocorreu variação brusca de um período para o outro do valor da propriedade, essa propriedade é uma propriedade periódica. Ô Cadu, existem propriedades que não são periódicas? Sim, olha só, olha aqui rapidinho, ó. Propriedades aperiódicas, né? Que é o inverso de propriedade periódica. Então presta atenção, olha a diferença de um gráfico, de uma propriedade periódica, que varia por período, para uma propriedade aperiódica. Olha só, vou colocar até aqui ao lado, para a gente poder comparar. Olha aqui, ó, propriedade B, vou colocar uma propriedade qualquer aqui, genérica B, em relação ao número atômico, tá? Olha só o que vai acontecer, ó. Olha aqui, vou pegar aqui do número atômico 3 até o número atômico 70. Olha aqui, olha só, olha o que aconteceu. Perceba que do número atômico 3 ao 70 eu passei por vários períodos na tabela periódica, né? E aí o valor da propriedade sempre aumentou, independentemente do período. Toda vez que eu tenho propriedades que não dependem do período, ou seja, que elas só aumentam ou só diminuem, dependente do período, eu falo que a propriedade é uma propriedade aperiódica. Beleza? Então, propriedade aperiódica é aquela que não depende do período. Vamos ser práticos. O gráfico de uma propriedade aperiódica, ou ele vai ser só crescente, independentemente do período, ou ele só vai ser decrescente, independentemente do período. Ele não vai apresentar essas variações bruscas de um período para o outro. Ok? Então, propriedade periódica depende do período. Propriedade aperiódica não depende do período. Vou dar um exemplo aqui, que é o mais cobrado, de propriedade aperiódica, ó, a massa atômica. Se você pegar aí na sua tabela periódica, com o aumento do número atômico, a massa só aumenta. Pode pegar aí para você ver, vai pegando aí na sequência hidrogênio, hélio, né, lítio, berílio, carbono, boro, carbono, nitrogênio, assim por diante. Está aumentando o número atômico e só aumenta a massa atômica. De um período para o outro, não há variações, né, de mínimos a máximo ou máximo a mínimo. Né, sempre vai aumentando. Por isso que massa atômica é uma propriedade aperiódica. Beleza? Só que não vai importar para a gente esse tipo de propriedade agora não. Nesse momento, nós vamos estudar essas propriedades aqui, ó. Propriedades periódicas, aquelas que vão depender do período. Beleza? Hoje nós vamos ver apenas uma, raio atômico, tá? Então olha só, apagando aqui, primeira propriedade nossa aí. Beleza? Olha só, primeira propriedade importantíssima, que é o raio atômico. Então, letra A, olha só, raio atômico. Beleza. Como que você aprende propriedade periódica? Eu falo sempre com o aluno o seguinte, olha, primeira coisa, falei com vocês no início da aula, são 5 propriedades periódicas, né, no início desse tópico aqui. 5 propriedades: raio, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica e energia de ionização. Beleza. Primeira coisa que você tem que saber, o conceito de cada propriedade. Porque quando você sabe o conceito de cada propriedade periódica, é só você aplicar os fatores que influenciam nessa propriedade. Porque aí você determina, por exemplo, ele pede para você assim, ó, qual átomo é maior? Tem maior raio, átomo A ou átomo B? Se você sabe o que é raio e aplica os fatores que alteram o valor do raio atômico, você consegue resolver qualquer questão de raio atômico. Agora,
Se ele pedir um raio atômico, você está lembrando de eletronegatividade, você vai errar a questão. Os fatores que alteram todas as propriedades são os mesmos. O que muda é o conceito da propriedade. Então, olha só. Primeira coisa, o que é raio? Então, você vai colocar aí para mim, ó. Raio é a distância do núcleo ao último, ou a última, é a distância do núcleo à última camada. Então, gente, simples demais. Ó, tem mistério não. Então, olha aqui, olha só. Se eu pego o núcleo de um átomo, e vou determinar a distância do núcleo até a última camada, essa distância aqui que eu chamo de quê? Raio. Isso que é raio. Então, raio é a distância do núcleo até a última camada lá do átomo. É assim que eu determino o valor do raio. Beleza? Lembrando que isso aqui é na teoria, tá? O que nós fazemos em laboratório para determinar o raio de um átomo? A gente pega, lógico, né, vários átomos do elemento lá, vai incidir sobre eles raio-x, né, debaixo de uma chapa fotográfica. Como o núcleo de um átomo ele é muito denso, esse raio-x não consegue atravessar. Aí ele vai fazer assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vai pegar lá, né, uma chapa fotográfica. E aí, imagine o seguinte: marcou a chapa toda, o raio-x. Só que aí ficaram pontinhos que vão representar os núcleos, onde o raio-x não conseguiu atravessar e não conseguiu marcar a chapa fotográfica. Imagine que essa chapa aqui, ó, fosse toda preta. Incidiu o raio. Tem átomos aqui, por exemplo, de sódio. Tá? Tem tanto de átomo de sódio. Incidiu o raio-x. Marcou a chapa toda, exceto alguns pontinhos. Esses pontinhos são os núcleos. Aí o que o pessoal faz no laboratório, cientista? Ele pega a distância entre dois átomos de núcleos vizinhos, pega essa distância e divide por quanto? Por 2. Quando ele pega essa distância aqui, ó, entre dois núcleos e divide por 2, ele obtém o raio atômico na teoria. Mas para o objetivo nosso, que é resolver as questões, nós vamos nos atentar a esse conceito. Raio é a distância do núcleo à última camada. Aí, presta atenção. Dois fatores vão interferir no tamanho de um raio de um átomo. Então aqui, ó, dois fatores, coloca assim para mim. Dois fatores interferem no raio. Ok? Então presta atenção. Dois fatores vão interferir no tamanho do raio de um átomo. Então o primeiro fator que vai interferir no tamanho de um raio de um átomo é o que? O número de camadas ocupadas. Beleza? Vou dar exemplos. Gente, número de camadas ocupadas é óbvio, né, pessoal? Quanto maior o número de camadas ocupadas pelos elétrons de um átomo, maior vai ser essa distância aqui, ó, do núcleo até a última camada. Consequentemente, maior vai ser o quê? Maior vai ser o raio. Lembrando que eu coloquei aqui que são dois fatores. E o primeiro fator, eu falo brincando sempre, mas é porque sempre depois o pessoal vem perguntar: Cadu, mas número de camadas. Aí o pessoal vai e atravessa a ordem. Vai primeiro no segundo fator. Eu falo sempre brincando, primeiro fator se chama primeiro fator porque vem antes do segundo. Então sempre tem que analisar o primeiro fator, né, antes do segundo. Por quê? Porque ele é mais importante na sua interferência nessa propriedade em questão, que é raio atômico. Então o primeiro fator que eu vou analisar do átomo lá, número de camadas ocupadas. Então vamos lá, olha só aqui. Quero saber, por exemplo, o raio. Qual raio é maior? O raio do átomo de sódio ou o raio do átomo de potássio? Beleza?
Quero saber quem tem maior raio. Como que eu defino isso? Analisando os dois fatores que interferem no raio. Primeiro fator, número de camadas. Gente, para eu determinar o número de camadas de um átomo, nós já sabemos como que eu faço isso. Eu olho que o período, que são as linhas horizontais da tabela periódica. Quando você pega o sódio lá e olha na sua tabelinha que está ao seu lado, você vai perceber que o sódio está no terceiro período da tabela periódica. Então tem quantas camadas ocupadas? 3. Você vai lá e desenha as 3 camadas. Potássio, vai lá e localiza o potássio. Ó, está no quarto período da tabela periódica. Então tem quantas camadas ocupadas? 4. Gente, aqui. Quero saber quem tem maior raio. Raio não é a distância do núcleo até o último elétron. Esse é o raio do sódio. Esse é o raio do potássio. Eu falo brincando, ó. Bove. Bateu, o olho viu. Não tem como você errar isso aqui, não? Como que você sabe o conceito e desenhou as camadas? Como que você vai determinar isso aqui? Aqui, maior número de camadas, maior raio. Então, qual que é a relação entre raio e número de camadas? Então, eu vou colocar aqui para você para facilitar a sua vida, filho. Atrasado. Ó, a relação, quanto maior número de camadas, maior raio. Então, tem uma relação direta entre raio e número de camadas. Peguei 2 elementos lá, 2 ou mais elementos. Aquele que tiver maior número de camadas tem maior raio, ponto final. Ô Cadu, mas espera aí, eu posso ter elementos que estão no mesmo período. Aí, filho, você vai passar para o segundo fator. Eu não falei com você aqui que são 2 fatores? Então, você vai passar para o segundo fator. Qual que é o segundo fator? Nós chamamos o segundo fator de carga nuclear. Carga nuclear. Carga nuclear, gente, é a carga do núcleo. Nós sabemos que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Nêutron não tem carga. Então quem é que tem carga no núcleo? Quem é que fornece a carga do núcleo? Os prótons. E os prótons são determinados pelo número atômico, né? Então você vai olhar lá para mim o número atômico do cara e lembrar que o número atômico indica o número de prótons, e prótons têm carga positiva. Próton atrai elétron. É isso que eu quero que vocês lembrem aí. Aí, presta atenção. Vou colocar uma situação aqui, ó. Oxigênio, quero saber o raio. Quem tem maior raio? O raio do oxigênio, o átomo de oxigênio ou o átomo de flúor? Beleza? Vou colocar aqui nitrogênio e flúor. Nitrogênio e flúor. Beleza. Bem, se é raio, eu tenho que lembrar. Raio é a distância do núcleo até o último elétron. Beleza. Agora eu vou aplicar os 2 fatores. Lembrando, eu estou no segundo fator, mas eu tenho que passar pelo primeiro. Para eu utilizar o segundo fator, esse primeiro fator não pode me dar a resposta. Ele me dando a resposta igual nesse exemplo aqui, ó, beleza. Agora, se ele não der, olha só, nitrogênio, vai lá na tabelinha periódica, está no segundo período. Então tem quantas camadas ocupadas? 2. Desenhou as 2 lá. Flúor, vai lá na tabelinha também, segundo período. Ó, então nitrogênio, número atômico 7, e flúor, número atômico 9. Segundo período, quantas camadas ocupadas? 2 camadas também. Perceba que, ao analisar o primeiro fator, ele não me forneceu a resposta. Não foi suficiente. Aí eu passo para o segundo fator. O segundo fator é carga nuclear. Carga nuclear é representada pelo número atômico, que representa o número de prótons, que tem carga positiva. O nitrogênio tem 7 prótons no núcleo. Número atômico 7. O flúor tem 9 prótons no núcleo. Beleza. Próton atrai elétron, não atrai? Então eu pergunto para vocês,
Quem atrai com mais força o último elétron lá que está na última camada? 7 prótons ou 9 prótons? Então, com certeza, vocês responderam aí que 9 prótons atrai muito mais do que 7 prótons. Então, esse elétron aqui do flúor, desculpa, ele vai ser mais atraído, vai estar mais próximo do núcleo. Por isso que eu posso afirmar que o raio do nitrogênio é maior do que o raio do flúor. Porque o flúor tem o mesmo número de camadas que o nitrogênio, mas tem uma carga nuclear maior, puxa mais o último elétron para cima dele. Por isso que o raio diminui. Então, qual que é a relação? A relação entre carga nuclear e raio. Quanto maior a carga nuclear, menor será o quê? O raio. É uma relação inversa. Então aqui, ó, vou colocar para vocês aí para facilitar, ó. Quanto maior a carga nuclear, menor será o raio. Beleza? Então, olha só, a gente finalizar aí por hoje, o que nós vimos em relação à propriedade periódica, né, principalmente? São aquelas que vão variar dependendo do período. Primeira propriedade nossa, raio atômico, distância do núcleo até o último elétron. Fatores que alteram o raio. Primeiro fator, o número de camadas, tem uma relação direta com o raio. Quanto maior o número de camadas que um átomo apresenta, maior será seu raio. Como que eu determino o número de camadas de um raio? Mais facilmente, olhando o seu período na tabela periódica. Está aqui. Maior número de camadas, maior período, maior raio, ponto final. Agora, carga nuclear é o segundo fator que nós vamos analisar para determinar o raio de um átomo. Lembrando que só após o empate do número de camadas que eu posso passar para a carga nuclear. Qual que é a relação entre carga nuclear e raio? É uma relação que inversa. Maior carga nuclear, maior atração pelo último elétron, menor será o raio. Coloquei aqui 2 exemplos, nitrogênio e flúor. Apresenta o mesmo número de camadas, mas o flúor apresenta mais prótons no núcleo, então teoricamente ele atrai o seu último elétron com mais força, diminuindo o seu raio. Beleza, galera? Então, assim, por hoje nós vamos ficar apenas em raio atômico. Próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre eletronegatividade e eletropositividade. E no outro encontro, falaremos sobre afinidade eletrônica e energia de ionização. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e bom estudo.